Na Comissão de Constituição e Justiça, a vitória foi do governo. 39 deputados recomendaram a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. A votação foi concluída ontem à noite, depois de uma discussão de 2 dias. Para garantir a vitória, os governistas evitaram confronto. A oposição segurou o debate por quase 17 horas, mas ao final, a CCJ aprovou o parecer do relator Bonifácio de Andrada e recomendou o arquivamento da denúncia contra Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. O parecer está aprovado. Mesmo contando com a vitória, o Planalto exonerou 2 ministros para reassumir vaga na Câmara e garantir um reforço na votação. A volta deles atingiria em cheio a bancada do PSB, que estava dividida na CCJ. Mas o partido reagiu, mudou a liderança e, além de evitar a nomeação dos ministros, garantiu 4 votos contrários ao governo. Eu não entendi porque o governo ficou tão desesperado a ponto de exonerar 2 ministros para poder garantir a manutenção do placar que eles tiveram na primeira denúncia. Não é aqui que se definirá isso. Isso será definido lá no plenário. Encerrado o debate, o relator Bonifácio de Andrada teve 20 minutos para fazer as últimas considerações. As questões políticas do debate político não me cabe. Caberá às lideranças do governo, às lideranças da oposição. É a minha obrigação como membro desta casa, desta comissão, estudando essa matéria e concluindo pela inadmissibilidade dessa denúncia da Procuradoria da República. Os advogados de Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco também foram ouvidos. Quando o presidente Michel Temer terminar o seu mandato, a denúncia será analisada por um juiz de direito, em primeira instância. E eu confio no Poder Judiciário e espero que, naquele momento, o juiz de direito rejeite a denúncia pelos motivos jurídicos que estão elencados na nossa defesa apresentada nesta casa. Com o fim da votação na CCJ, a denúncia precisa ainda passar pelo plenário. E agora começa o segundo turno das articulações. O governo já teve um resultado pior do que esperava. Lá no plenário, o resultado será ainda pior para o governo. Nós vencemos, nós vamos para o plenário, vamos trabalhar exatamente para poder ter uma votação expressiva no plenário, tirar isso da frente, porque nós temos muitas coisas para votar no interesse da sociedade brasileira. E vamos agora a Brasília falar ao vivo com a repórter Selma Dias. Selma, boa tarde. Depois da CCJ, quais são os próximos passos, Selma? Oi, Luciana, boa tarde a você, boa tarde a todos. O próximo passo agora é o plenário. Como a gente viu ontem, né, a Câmara concluiu a primeira fase da análise dessa denúncia que foi apresentada contra o presidente Michel Temer e também os ministros. A gente viu na matéria que a maioria dos membros da CCJ votou com o relator e pediu, então, o arquivamento do caso. Com isso, agora a gente caminha para a segunda etapa, que é a análise dos 513 deputados aqui da casa, essa análise que vai acontecer no plenário aqui da Câmara dos Deputados. O presidente Rodrigo Maia falou ontem que vai colocar esse assunto em votação na próxima quarta-feira. É nesse momento que os parlamentares vão decidir se autorizam ou não o Supremo a prosseguir com as investigações contra o presidente Michel Temer e também os ministros que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de obstrução de justiça e organização criminosa. Para que essa denúncia, para que o Supremo seja autorizado a prosseguir com essas investigações, serão necessários 342 votos. Então, fazendo os cálculos, o presidente Michel Temer vai precisar do apoio de pelo menos 172 parlamentares para arquivar o caso, pelo menos enquanto ele estiver aí no exercício do mandato. Luciana. Ô, Selma, uma outra notícia aí do Congresso Nacional é a volta do senador Aécio Neves, né? Conta pra gente. Verdade, o senador voltou ontem ao Congresso, um dia depois de o plenário do Senado ter devolvido a ele o exercício do mandato. Ele não subiu à tribuna, mas fez um discurso rápido, disse que retorna à casa com a serenidade dos homens de bem e que vai se defender aí das acusações. Vamos ouvi-lo. Fui sim alvo, senhor presidente, dos mais vis e graves ataques nos últimos dias, mas não retorno a essa casa com rancor ou com ódio. Venho acompanhado da serenidade dos homens de bem, daqueles que conhecem a sua própria história. E a minha história, senhor presidente, é honrada, é digna,
é de dedicação ao longo de quase 40 anos aos mineiros e ao Brasil. A assessoria do senador Aécio Neves negou que seja dele uma foto divulgada ontem pela imprensa, inclusive aqui no Repórter Brasil. A imagem foi registrada pelo fotógrafo Luiz Nova, do Grupo Diários Associados, e mostra uma pessoa observando a movimentação dos jornalistas à frente da casa de Aécio Neves, depois da votação em que o Senado derrubou o afastamento dele. O homem que aparece na foto seria, na verdade, um dos assessores do senador.